Quero falar sobre dois temas hoje. Primeiro, a respeito da PEC da responsabilidade. Quero começar falando sobre Viktor Frankl, que é psiquiatra, sobrevivente de Auschwitz, e um dos homens que mais entenderam o que de fato a liberdade custa. Ele costumava dizer que a Estátua da Liberdade, na costa leste dos Estados Unidos, deveria ser complementada com uma estátua da responsabilidade na costa oeste, porque liberdade sem responsabilidade não fica de pé, ela degenera e vira abuso. Então essa é a imagem e o nome que eu quero dar a essa PEC, chama PEC da responsabilidade. No nosso país, a gente construiu durante décadas uma enorme estátua da liberdade, mas de gastar. Então você tem liberdade de fazer déficit, tem liberdade de furar a meta, tem liberdade de maquiar números, gastar o seu dinheiro de pagador de impostos, e o que fica é empurrando a fatura para a geração seguinte. O que nunca a gente construiu foi uma estátua do outro lado, que é o da responsabilidade de quem gasta. Então, a gente precisa entender que quem paga a conta da irresponsabilidade são sempre, de fato, as pessoas e o povo brasileiro, que durante muito tempo ouviu aí um certo presidente prometer um Brasil diferente durante 20 anos e que agora está pedindo mais 4 anos para poder mudar o país. É inacreditável, Sargento Farrur? 20 anos não foi suficiente, o Lula quer mais 4. Então, a PEC vem exatamente para poder mudar esse cenário. E como vamos fazer isso? Primeiro, qual foi a origem da ideia dessa PEC? Javier Milei acabou de fazer isso ali na Argentina. E eu confesso que agora eu estou com duas invejas, Tanto da inveja do governo da Argentina, quanto do futebol também da Argentina. Todos nós. Todos nós, porque no fim das contas, aquilo que a gente até mais tinha também, de gosto, de desejo de falar com as outras pessoas, nosso futebol também ficou muito aquém daquilo que deveria ser, e o nosso governo está ainda a passos largos para chegar naquilo que o Milei fez. Muitos disseram que isso seria impossível, e ele aprovou em poucos meses. E o que de fato ele fez, Como funciona essa PEC? De uma forma bem simples e automática, se o governo ele descumpre essa meta fiscal, ou seja, se a dívida pública crescer, o regime de ajuste entra em vigor sozinho. Então não precisa de apertar um botão, não precisa ninguém segurar na gaveta isso, não depende de regulamentação, de nada. Não depende da boa vontade, depende de ninguém. Então o que acontece quando esse regime ele entra em vigor? Primeiro, cortam-se as despesas discricionárias não essenciais. Então, o custeio da máquina, os penduricalhos, as verbas que não chegam na ponta. Segundo, suspendem-se as mordomias e as verbas indenizatórias sem comprovações das principais autoridades da República. E terceiro, e aqui está o coração da proposta, os subsídios dos deputados federais, senadores e presidente da República, do vice e dos ministros de estados são reduzidos em 25% automaticamente. Se o desequilíbrio persistir por mais um ano, corta e sobe para 50%, e as emendas parlamentares que não forem destinadas a questões essenciais, elas também serão cortadas. Então é o seguinte, muitos dizem que, Nicolas, isso não é populismo. Populismo é você prometer um Brasil diferente durante 20 anos, ficar prometendo tirar as pessoas da pobreza, enquanto elas, de fato, geram um Brasil cada vez mais deficitário. Eu não sei se vocês sabem, mas somente nos primeiros 6 meses do nosso país de arrecadação, foram 2 trilhões do seu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, para poder bancar esse Estado. E quando você olha a situação do nosso país, hoje, por exemplo, a carga tributária, ela está até ali na média dos países da OCDE. Contudo, pela 14ª vez consecutiva, o Brasil é o país que mais arrecada e menos tem a sensação de retorno. Então o que acontece? Você tem hoje um Estado pesado, oneroso, que gasta muito, arrecada muito e não tem responsabilidade nenhuma, Soraya. Ou seja, quem que deve pagar a conta disso? Vendo o que o Milei fez, falou, opa, sempre tem propostas populistas aqui no seguinte sentido, se isso acontecer, nós vamos cortar da saúde. Se isso acontecer, nós vamos cortar da educação. Sempre quem paga o pato é as pessoas, que inclusive estão sustentando esse Estado. Aqui é o inverso. Eu estou falando isso aqui, me colocando na reta. Eu sou deputado federal e essa medida atinge a mim. Por quê? Porque, como eu disse, se não cumprir, se ultrapassar o déficit fiscal com irresponsabilidade, descumprindo esta norma,
isso vai ser reduzido em 25%, meu salário desce para 25%. Passou mais um ano, vai para 50%. Por que isso? Por que horas? É muito fácil os deputados falarem aqui, nossa, vocês ganham 40 mil para não fazer nada, né? Se bem que, na verdade, tem gente aqui realmente que não faz nada. Mas pode olhar aí as minhas faltas aí, comparado às outras pessoas que me acusam disso. Eu tenho muito mais presenças, muito mais votações, muito mais discurso, muito mais trabalho, tem mais de 1.600 proposições legislativas aqui nessa casa. Mas é sempre com um discurso para quê? Para em ano eleitoral ganhar as pessoas, sempre não tendo a responsabilidade de que esse Estado precisa diminuir. Precisa diminuir. Então, a gente, obviamente, coloquei aqui essa PEC para poder fazer isso. Então, eu quero deixar primeiro algumas coisas claras a respeito da minha PEC, porque eu sei, amigos, que daqui a pouquinho vai falar, Nicolas, faz PEC para poder cortar a saúde, para poder tirar dinheiro da educação. Vou deixar bem claro com todas as letras. Nenhum serviço essencial é tocado. Então, saúde, educação, segurança pública, aposentadorias, benefícios assistenciais, está tudo protegido especialmente no texto da Constituição. O corte é na política, não no povo. Essa é justamente a inversão que a PEC faz hoje. Enquanto falta dinheiro, cota-se o remédio, né, do posto de saúde e preserva-se o penduricário. Com a PEC, preserva-se o posto de saúde e corta o penduricário. Segundo, nenhum parlamentar será punido pelo seu voto. A PEC diz isso com todas as letras. Deputado e senador, né, continuam inteiramente livres para votar segundo sua consciência e do seu eleitor. O que muda é que o descontrole fiscal do país passa a ter consequência automática sobre os privilégios de quem está no comando, não sobre a liberdade de ninguém. E terceiro, a PEC proíbe as duas grandes malandragens da história fiscal brasileira. Primeiro, proíbe a contabilidade criativa. A meta será calculada com receita que entrou e despesa que saiu, sem exclusão, sem pedalada, sem mágica, e proíbe que o regime seja encerrado com aumento de imposto ou receita extraordinária. A conta fecha cortando gasto, ponto. O contribuinte brasileiro já deu, inclusive já deu demais. E por fim, tem um ponto que eu quero deixar aqui claro, descumprir esse regime é crime de responsabilidade. Está escrito na PEC, é inacreditável como nós temos aí diversos governantes que descumprem as metas fiscais e não acontece absolutamente nada. Se você é empresário, tem uma empresa, você gasta mais do que você arrecada, o que acontece com a sua empresa? Ela quebra, não quebra? O Estado não. O Estado, quando ele quebra, ele manda a conta para você. E muitas pessoas podem dizer, mas Nicolas, isso não é inconstitucional? Primeiro, por isso que é uma proposta de emenda constitucional. E segundo, quando você pega, né, o artigo 167A da Constituição, vocês sabíamos que nós já fazemos isso com os governadores, né, os estados e municípios? Então, assim, o Estado tem que ter responsabilidade fiscal e o município também, mas Brasília não. Né, Brasília fica distante do povo, não sabe como estão sendo os gastos e fica só por isso mesmo. Então, isso não, obviamente, pode acontecer. Então, nós aqui em Brasília, a gente já exige isso do prefeito e do governador, só que a gente não exige a nós mesmos. Então, a PEC da responsabilidade, ela acaba com essa hipocrisia. Então, hoje, a gente começa a, de fato, erguer uma estátua da liberdade do Brasil, não de poder gastar, não de poder ter déficit, não de poder, sabe, ter irresponsabilidade com o seu dinheiro, mas erguendo uma estátua, assim como Victor Frankl dizia, da responsabilidade. E isso tem se mostrado possível. A Argentina mostrou possível isso agora, e digo mais, nós estamos vendo o mundo inteiro tendo boas ideias, aplicando essas boas ideias, seja em âmbito econômico, seja em âmbito da segurança pública. A gente olha nessa, a gente fala, você que é da segurança pública, você não é coronel, olha para El Salvador e fala, meu Deus, saiu do país mais com homicídios no mundo para o país mais seguro do mundo. Eu estive lá pessoalmente. E sabe o que acontece? Nós brasileiros olhamos e falamos assim, mas El Salvador é desse tamanhozinho, não vai dar para fazer com o nosso país, mas espera. Eu perguntei isso para o ministro da Justiça lá, falei, olha, eles têm esse argumento, que El Salvador é pequeno, por isso que dá, e o Brasil é grande, não vai dar. Ele falou, olha, realmente, El Salvador é pequeno, mas os recursos são menores. O Brasil é grande, mas as proporções são maiores. Sabe qual que é a maior prova de que o nosso país ele é extremamente rico? Porque ele nunca quebrou. Mesmo com sacanagem, mesmo com mensalão, mesmo com roubo aos aposentados, mesmo com, mulher de ministro aí com contrato de 129 milhões com um banco extremamente envolvido em escândalo de corrupção, ou seja, tudo isso nunca quebrou o nosso país, mas para tudo tem uma primeira vez. E o que eu sinto é que no 1º de janeiro de 2027,
a gente talvez pague uma conta que não dê mais para pagar. Não vai dar para poder falar, olha, eu vou trabalhar mais para poder sustentá-los. Então, a PEC da responsabilidade vem inspirada assim em Milei, é uma confissão pública disso, não tenho nenhum constrangimento em dizer isso. Aquilo que é bom a gente copia. Eu não copio a esquerda porque não tem nada de bom, mas aquilo que é bom a gente copia, a gente traz para dentro, a gente mostra que é possível. E não me importa se você não gosta de mim, não gosta talvez de alguns que estão aqui, nós estamos querendo trazer algo concreto para o nosso país. Sempre tem gente para poder ter propostas aqui mirabolantes, propostas que não funcionam. Essa daqui funciona e tem se mostrado resultante ali na Argentina. Quero agradecer aqui ao pessoal do Livre Mercado, Rodrigo Marinho, que nos auxiliou, fez toda uma nota técnica, e como é bom ter pessoas, instituições preparadas para poder formar isso. Então, qual que é o próximo passo agora? Nós precisamos de 171 assinaturas. Então, quando você vê esse vídeo, é só entrar na minha rede social e ver quais deputados e senadores que já assinaram, deputados, né, que assinaram esse requerimento de urgência. Depois, isso daqui, essa PEC, isso aqui vai para a CCJ, vai ver a admissibilidade, depois é criada uma comissão especial, tem a votação em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, que precisa ter 308 votos, e eu não tenho dúvidas que é o início das pessoas perceberem que o inimigo não é o empresário. E eu não estou falando aqui que o empresário é o bonzinho, é o gente boa, é o que sempre estende a mão para o trabalhador. Não. Mas o que tem acontecido nesses 20 anos de governo de esquerda é o empresário sendo colocado contra o trabalhador sendo colocado contra o empresário, e quem paga a conta é sempre as mesmas pessoas. E quem lucra com isso? Quem coloca um contra o outro. Se você pegar a folha de pagamento do seu funcionário, já chega ali na conta para ele, Anne, aquilo que restou, porque o empresário já retirou para poder pagar ali o INSS, o FGTS, as contribuições e impostos para o governo. E aí ele acha que o empresário está tirando isso para o sustento próprio, sendo que, na verdade, o que tem acontecido é que o Estado, que sempre prometeu um Brasil melhor, tem te enganado, tem ficado cada vez mais oneroso, e a gente nunca chega num país que sempre foi prometido para nós. Então eu quero agradecer a todos os parlamentares que estão aqui hoje. Hoje é a última semana antes das eleições, mas isso diz muito, né? Que mesmo em momentos, né, que cada um aqui poderia estar nos seus estados, articulando, enfim, para a campanha, eu fiz questão de tirar esse tempo para poder estar aqui em Brasília, porque eu acho importantíssimo os brasileiros entenderem onde está a origem do problema e, melhor, aonde está a origem da solução. Vamos parar de falar só de problema, vamos apresentar as soluções para o nosso país. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Se quiserem fazer perguntas, também estou à disposição. Se não tiver nenhuma perguntas, eu até poderia falar a respeito da nossa camisa 10 e faixa, que é a Janja, que acaba de, através da sua influência, derrubar as lives no Discord. E segundo a lógica da esquerda, você sempre tem que derrubar a plataforma núcleo criminoso, né? Então, se for assim, nós vamos ter que proibir faca também. Faca mata gente. Nós vamos ter que proibir o Instagram também, porque o Instagram também tem lives e postagens criminosas. Nós vamos ter que proibir os carros também. Carro também usa para poder matar gente. Então, assim, é inacreditável que você derruba as lives do Discord, mas não tem nada para poder combater o criminoso. Mais uma vez, obrigado, Janja, porque o eleitorado jovem desse país vai amar. Uma salva de palmas para a Janja. Muito obrigado, Janja.